Primeira Epístola aos Coríntios, capítulo 15, versículo 44. Paulo de Tarso explica que semeando o corpo natural, ressuscita corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual, ok? Na primeira epístola, também aos Coríntios, capítulo 15, agora versículo 22, Paulo de Tarso resume a conexão entre a morte em Adão e a vida em Cristo. Ele fala, abre aspas, pois, assim como todos morrem em Adão, ou seja, na matéria, né? Assim também todos serão vivificados em Cristo. Tá? De onde vem esse medo, então, do espírito? Porque muitas pessoas têm esse medo, né, da palavra espírito. Percebe? Já que a vida após a morte é um conceito de basicamente todas as religiões. Né? Só muda a maneira com que essa vida se dá depois da morte, tá? Depois do desencarne, que morte não existe, né? Então, de onde vem esse medo do espírito? Tem gente que não consegue nem conversar sobre esse tema. Muitos amigos, muitos familiares. Já pararam para pensar? Meus irmãos, as nossas memórias de existências passadas estão dentro do nosso inconsciente. E o que é que acontece? No passado, muitas pessoas foram torturadas e queimadas em praças públicas. Existe dentro de nossas memórias, no inconsciente, um medo que foi vivenciado em existência em vidas passadas. Então, esse medo está no coletivo. Esse medo de espíritos, né, está no coletivo. Porque muitos médiuns, que então eram categorizados como bruxas, né, ou bruxos, foram queimados em praça pública. Então, existe esse temor na população. É aquela palavra que ninguém pode falar, que só em falar, entre aspas, atrai. Né? Então, meus irmãos, vamos respeitar os nossos irmãos, nossos amigos, nossos familiares, que têm esse tipo de medo, que têm esse tipo de pavor, porque esse processo de desconstrução, né, acontece aos poucos. No primeiro momento, né, esse processo está aqui, no inconsciente, e algumas pessoas não conseguem lidar com isso ainda. Tá? Então, a gente que está na doutrina espírita, a gente precisa compreender que aos poucos esse processo vai se dar, que a palavra espírito não é nenhum problema, né? Mas que, por enquanto, algumas pessoas ainda estão com isso muito forte, muito arraigado, né, dentro do seu inconsciente.